Oi pessoal, eu sou o Davis e hoje nós vamos comentar sobre a quinta e última temporada de Você, que estreou há alguns dias na Netflix. Gente, quem me conhece há mais tempo sabe que desde 2019 eu sou fã dessa série, desde lá da história da Beck, há muito tempo atrás. E hoje, neste ano, finalmente a quinta temporada veio aí, mas é a última. E eu tenho, assim, uma certa melancolia quando as séries encerram, porque eu sei que não vai ter mais outra temporada pra gente assistir. Mas enfim, né? Vamos deixar os meus choros de lado, vamos deixar as minhas tristezas de lado. E vamos comentar sobre essa temporada aqui, gente. Tá incrível, tá especial, tá babadeira. Ai, quem viu sabe, ok? Quem viu sabe, e eu me empolgo muito quando a série é boa, tá? E nesse caso foi porque além do Joe, que é vivido pelo maravilhoso do Penn Badley, estrelar a série, ele também é produtor e diretor de alguns episódios. Então não tem como dar ruim, né? Que a gente sabe que o Penn Badley, ele arrasa em tudo o que ele faz. Mas enfim, roda a vinheta porque hoje, finalmente, nós vamos comentar sobre a quinta e última temporada de Você. Eu sei que eu vou usar um ditado genérico, mas quem me conhece sabe que eu tenho um apego emocional muito grande com vilões de séries. Ou seja, o vilão dessa série é o personagem principal dessa série e ao mesmo tempo ele é o mocinho da série, mas ele é o vilão. Ou seja, a gente ama o Joe, mas a gente também odeia o Joe. E é sobre ele que eu vou começar o vídeo comentando sobre ele. E assim, olha, o Joe, ele é aquele psicopata que quer mandar em todo mundo, que quer controlar todo mundo, isso a gente já sabe. Só que ele também tem os momentos humanizados. Gente, eu sei que é ruim falar isso, eu sei que é triste falar isso, que o papel do Joe é ser odiável, mas eu não consigo odiar ele, gente, eu simplesmente não consigo. Eu sei que ele faz as pessoas sofrerem, eu sei que ele mata por diversão, na verdade ele mata por vício, é assim que fala? Ele tem compulsão em matar, isso a gente já sabe, só que eu não consigo odiar o Joe. Na primeira temporada, claro, ele estava sendo apresentado pra nós durante a série, teve todo aquele envolvimento com a Beck. Na segunda temporada, ele se envolveu com a Love Queen. E na terceira temporada, ele continuou com a Love, mas conheceu a Marianne. Na quarta temporada, ele se envolveu com a Kate. E agora, na quinta temporada, ele continuou com a Kate, mas conheceu a Bronte. Então, assim, todas as mulheres que passaram pela vida do Joe ou foram de Americanas ou ficaram mentalmente debilitadas. Ai, gente, eu sei que é errado falar isso, mas assim, o Joe, ele tem aquela coisa assim, ele é aquele psicopata que quer te manipular, que quer te controlar o tempo todo, que quer fazer com que você não tenha nenhum poder sobre você mesma. Acho que é isso. Tanto que tem a jaula que ele colocava as pessoas, tanto que tem a pressão psicológica que ele fazia com as mulheres, tanto que tem ali a manipulação que ele fazia com elas. Então, assim, nessa temporada eu senti que não foi tanto sobre o Joe psicopata, mas foi um pouco sobre o Joe humano, sabe? Eles explicaram muito bem o porquê que o Joe faz tudo isso, o porquê que o Joe tem essa compulsão por prender mulheres e por controlar elas e por matar, né, literalmente. Então, claro, ele tava ali bem psicopatinho nessa temporada, mas eu senti que ele teve ali um... Não é uma redenção... Ai, gente, me perdoem, tá? Me perdoem. Eu gosto do Joe, entendeu? Ele faz coisas erradas? Ele faz coisas erradas, mas assim, eu gosto dele, então não tenho o que falar. Mas assim, voltando pra temporada no geral, né? Ele começou a temporada ali com a Kate, começou ali com o casamento indo bem, né? Ele recuperou o filho dele, que ele tinha deixado com os vizinhos, né, da casa deles lá em Madrilinda. Acho que é isso, né? Se eu tiver errado, por favor, me perdoem, tá, gente? Mas eu acho que é Madrilinda, onde ele morava com a Love na segunda e na terceira temporada. Então ele buscou o Henry, levou ele pra morar com a Kate. Ele e a Kate agora são basicamente super ricos, porque a Kate é a CEO do grupo Lockwood, né? Então, ele ali começou bem, começou tranquilo, ele não tava... Ai, eu amo que, tipo, ele parou de matar por compulsão, mas ele continuou na vontade de matar por compulsão. Tanto que eu acho que no segundo episódio ele já... Enfim, ele já começa a fazer histórias ali, né? Sobre como ele faria um assassinato e tal. Porque ele tem que colocar essas coisas de alguma forma no papel e tem que explicar, né? De alguma forma, pra ele mesmo, como ele quer fazer. Ai, chega muito engraçado, é muito engraçado. Tipo, ele pega, ele escreve e daí ele fica olhando as rasuras dele ali, né? E aí fica pensando, meu Deus,
E se eu fizesse isso pessoalmente? Tanto que, né, acho que 2 episódios depois, ou até no segundo episódio, ele já faz o tio da Kate, ó, ir de Americanas. Mas, no geral, eu achei que o Joe, ele teve ali um bom fechamento, vai. Ele acabou preso, ele quase matou a Bronte, quase fez ela ir de Americanas. Quem mais que ele matou nessa temporada? Ele matou também o tio da Kate, matou... Ai, como é que é o nome do amigo da Bronte? Ai, me esqueci. Nossa, me esqueci completamente. Ai, me esqueci. É um loirinho que tava com ela na série lá, que tava ajudando ela e a Dominique a fazer um plano contra o Joe, que eu vou chegar nessa parte. Mas me esqueci o nome, gente. Mas tá aí a foto pra vocês, tá na tela. Então, enfim, é sobre isso. E pra encerrar aqui o arco do Joe, eu acho que ele tem um fechamento justo. Um encerramento justo, tá? Ele precisava ficar preso. Porque se ele não ficasse preso, a gente sabe que a Netflix ia sugar a temporada na gente, meter temporada na gente, e a gente ia fazer o quê? E a bichinha ia fazer o quê? Ia obedecer e ia assistir. Então eles encerraram aí pro Joe ficar preso, mas olha, todas as cenas do Joe, assim, eu acho que elas foram muito bem ensaiadas. Claro, o Penn Badgley, como eu falei no início do vídeo, ele é produtor da série, é diretor de alguns episódios, então não tinha como dar errado. Ele tinha o pensamento dele de ator sobre o personagem, entendeu? Mas eu gostei do Joe nessa temporada, tá, gente? Eu achei que veio aí, achou que, né, tava certinho. Teve ali umas coisinhas a mais? Teve umas coisinhas a mais, sim, que a gente sabe. Mas, no geral, eu gostei do encerramento dele. Eu acho que precisava ser assim. Ele não podia morrer, porque daí ia ser muito simbólico. Mas ele não podia ficar livre, porque daí a série não ia acabar. Então, o jeito que eles acharam foi o Joe ficar preso. E é sobre isso. Tanto que ele é que nem o Dahmer, né? Ele recebe cartinhas na prisão, do que as mulheres querem que ele faça com elas. Então, assim... Ele meio que colocou a culpa na gente no final da série, como se nós fôssemos os culpados por ele estar na cadeia. Mas ele mereceu, gente. Ele mereceu, entendeu? Ele achou que a Bronte era uma santinha, que era ali uma mulherzinha pacata, e caiu do cavalo porque ela conseguiu dar a volta nele e conseguiu, ó, meter ele na cadeia. Mas é isso, eu gostei muito do arco do Joe e acho que ele é perfeito nessa série. Vamos falar agora da Kate. A Kate, na quarta temporada, eu achava ela bem sem sal, tá? Eu achava ela ainda mais sem sal do que a Beck. Olha, não me crucifiquem, tá? Eu sei que muitos fãs da série adoram a Guinevere Beck. Mas assim, a Kate, na temporada passada, ela literalmente só tava ali pra ser uma namorada do Joe. Ela não tinha uma história, ela não tinha um envolvimento. É claro, ela tinha ali a tropa dos comuns ricos, ela tinha ali envolvimento com a Phoebe, ela tinha também. Pra vocês dizer que eu nem lembro o que ela tinha, sinceramente. Mas olha, a Kate, nessa temporada, ela evoluiu muito também, ela deu um upgrade. Primeiro porque ela virou literalmente uma mulher mais imponente, uma mulher mais segura de si, uma mulher mais madura, entre aspas. Ela conseguiu dobrar o Joe e fazer ele ficar um tempinho ali sem fazer nada de mal por ninguém. Então, só por isso, eu acho que ela já merece ali uns pontinhos com a gente. Ela tá cuidando do Henry agora, né, que é o filho do Joe com a Love. Então, ela desenvolveu um amor por ele, de mãe mesmo. Ela tem que lidar com as irmãs gêmeas dela, a Regan e a Maddie. Tem que lidar com o irmão panaca dela também, o Ted, que assim, eu não sei nem o que tá fazendo na série, tá? Que não fede nem cheira. Tem que lidar com o tio dela, tentando extorquir ela e tentando fazer com que ela desista da presidência do grupo Lockwood. Porque ele descobriu lá que ela fez alguma coisa no passado que fez as crianças morrerem de câncer, enfim, não sei se é isso, tá, gente? Eu tô tentando lembrar aqui na minha mente o que eu vi na série, mas se não for isso, por favor, me perdoe. E claro, né, ela tá ali com todo mundo no pé dela, entendeu? E além disso, ela tem que cuidar do Joe. Cara, ela tem muita coisa na cabeça dela, tem muita coisa que ela tá pensando, tem muita coisa que ela tá idealizando, mas mesmo assim a Queen foi lá, soltou a Nadia da prisão, se aliou a ela e a Marianne pra acabar ali com o Joe, né? E prender ele na própria jaula. Mal sabiam elas que ele tinha uma chave no braço. E, cara, a cena dele tirando a chave do braço. Meu Deus, cara, esse homem não sente dor. Não é possível. Ele não sente dor. Como é que a pessoa literalmente corta ali e tira uma chave de dentro? Não tem como, cara, não tem como. Mas assim, ela se aliou a Marianne, se aliou a Nadia, entendeu? Deu um basta na Regan, sabe? E ela evoluiu muito, tá? Ela evoluiu bastante, eu sei disso, mas assim, ela teve uma história nessa temporada. Ela teve ali uma importância na série, mesmo ela não sendo a mulher principal do Joe, que a gente sabe que a mulher principal dessa temporada do Joe foi a Bronte. Então, assim, não sei porquê, mas eu queria que ela ficasse viva, eu queria que
Queria que, de uma certa forma, ela conseguisse ali sobreviver, né, a tudo isso que ela tava fazendo. E graças a Deus a Netflix me ouviu, a Netflix ouviu as minhas preces e fez a Kate ficar viva. Claro, né, com marcas de queimaduras e tal, mas ficou viva. Porque se ela não ficasse viva, quem ia cuidar do Henry? Ela precisava ficar viva pra cuidar do Henry, pra ter ali também uma reparação histórica, né? Porque todo mundo achou nessa temporada que ela ia morrer, tá? Eu tenho certeza. Todo mundo que assiste a série achou que ela ia morrer. Mas viveu, graças a Deus, e teve um arco bom, vai, nessa temporada. Não foi tão ruim de todo modo. Acho que todos eles tiveram um arco bem encerrado nessa temporada. Exceto o Joe, né? Assim, eu vou ficar quieto porque vocês sabem que eu tenho um apreço por vilões de séries, filmes e novelas e tudo mais. Então, assim, eu vou ficar quieto pra não ser apedrejado durante o vídeo. E claro que eu não podia fazer esse vídeo sem comentar da mulher principal dessa temporada, que é ninguém mais e ninguém menos do que a Bronte. Pode entrar, meu bem. Olha, quando ela tava lá na livraria do Joe e ela tava dormindo lá e ele pegou ela, né? Eu achei que ele já ia levar ela pra jaula, já ia, né, fazer o que tinha que fazer. Mas assim, eles construíram muito bem a história da Bronte com o Joe. Eu realmente achei que eles iam ser um casal, que eles iam. Que ela ia conseguir consertar a cabeça dele, que ela ia conseguir de alguma forma fazer com que ele parasse de matar por compulsão. Mas assim, o primeiro plot da série é quando ele mata o amigo dela, que eu não sei o nome, e daí as amigas dela estão gravando ali, né, a situação. O que acontece? Ela se apaixona pelo Joe, daí ela se afasta de Nova York, então ela vai ali pra uma casa de campo, uma casa de praia, e o Joe vai atrás dela, obviamente, porque ele não ia deixar ela escapar e simplesmente deixar a diva, ó, ir. Ele tinha que ir atrás dela, porque tava apaixonado por ela, e porque de alguma forma ele tava ali, envolto nela, né, obviamente. Quando ele chega lá e o amigo da Bronte começa a ameaçar ela e ele dá um fim nele, as amigas dela estão gravando em uma live e ele vai preso. Ou seja, depois a gente nos é revelado, inclusive tem uma cena que a Nava Mal aparece como delegada, incrível, eu acompanhei muito ela em Bebê Rena. Ela começa a contar que tudo aquilo ali era um plano pra eles pegarem o Joe, porque ele, né, acabou matando a Gwen Verbeck, que é a amiga da Bronte. Então, assim, foram dois plot twists muito fodas na série. O primeiro foi que eles estavam fazendo um plano pra acabar com o Joe, e que, na verdade, o nome da Bronte era Louise, e ela era de Ohio e veio pra Nova York pra conseguir ali desmascarar o Joe com os amigos dela. E o segundo é que ela era uma amiga e aluna da Gwen Verbeck. Então, assim, acho que foi no episódio 5, se eu não me engano, essa virada aí da série, né? Quando aconteceu na minha cabeça, foi assim, sabe? Porque, cara, foi perfeito, foi uma tacada de mestre de tudo isso que eles fizeram. Foi super especial tudo isso, foi super incrível também. E eu fiquei assim, gente, não é possível, não é possível, eu tô vendo errado, não é possível. E ela contando e as cenas se ajustando ali, a cada parte que ela vai contando. Nossa, assim, foi uma tacada de mestre, cara. Nossa, quando eu vi. E as cenas da Beck com ela na faculdade amarra muito bem a história, entendeu? Foi por isso que a Beck retornou nessa temporada. Tanto pra contar um pouco da história da Bronte, quanto pra ter um encerramento da história dela. Então, assim, sabe, a cabeça estoura. Ai, não sei, já tô muito extasiado. Porque realmente eu tava esperando esse plot, tá? Porque bem no finalzinho ali que o Joe acaba preso, na parte seguinte é eles na delegacia, ela contando como foi o plano deles e tal. Só que, claro, né, a bicha acabou se apaixonando pelo Joe e acabou voltando atrás por um momento no plano. Rompeu ali com as suas amigas, né, que estavam tentando acabar com o Joe. E vai morar com ele, e vai ficar com ele. E ela começa a se apaixonar por ele perdidamente, enfim, começa a morar ali com ele, né. Tanto que a Kate expulsa os dois da livraria, porque ela tem ali uma ordem de despejo, deles ficam à deriva. Eles começam a se juntar, começam a fazer as coisas juntos, ela começa a ser um pouco mais como ele. E eu achei que ela ia ficar tranquila, que a série ia acabar com os dois se casando, e vivendo felizes para sempre, e tendo uma casinha com 7 filhos e um cachorro. Mas não. Outro plot da série foi que ela quis realmente se vingar do Joe. Ou seja, a Bronte barra Louise, ela foi responsável pelos 3 plots da série mais importantes, foi ela que fez. Então, assim, ó, muito Queen. Madeline Brewer é maravilhosa. E, gente, eles vão pra uma casa de campo, afastada, tudo indicando que a Bronte é
né, pelo Joe, porque ali ela tava com um plano, mas a gente não sabia se ia dar certo. Então ela tava ali meio que querendo fazer aquele plano com o Joe, querendo meio que acabar com ele, né? Eu amo, né? E assim, é muito bizarro que ela realmente conseguiu, por um tempo, enganar ele, né? Porque o Joe ele não é uma pessoa manipulável. Ele consegue perceber tudo assim na hora, mas ela foi tão convincente com ele que ela conseguiu enganar ele de uma certa forma, conseguiu fazer com que nada fosse percebido. E assim, ela conseguiu fazer com que ele, de uma certa forma, não percebesse o plano dela. Tanto que eles foram pra aquela casa afastada, ficar um pouco lá. E nesse meio tempo, a Neil e o Joe brigando pela guarda do Harry com a Kate, enfim, toda essa história. Mas assim, eu achei que a cena final deles... Não a cena final, né? A cena antefinal ali. A cena que tem eles brigando no quarto e a luz fazendo assim, ó, desligando e ligando, desligando e ligando. Nossa, que cena bem ensaiada, que cena bem montada. É uma cena de angústia, sabe? Ela brigando com ele pra pegar a arma, pra pegar o celular e não sabe o que pega, não sabe o que não pega. Tanto que ele dá uma facada nela, né? Aqui na barriga, ela sai correndo pra porta. E aí começa a chover, ele segue ela pelo lago, ele tenta matar ela afogada. E a gente achava que ela tinha morrido até então. Mas quando ele volta, assim, pra casa, ela meio que ressurge e dá um tiro nele, assim. Então, foi uma cena muito bem montada. Foi slow motion a cena, né? Então, deixou muito mais angustiante, entre aspas. Só que, ai, eu gostei muito desse final, tá, gente? Desse final deles, no caso. Porque essa cena que eu falei pra vocês, da luz andando de um lado pro outro, piscando e desligando, piscando e desligando. E eles brigando entre o quarto, a câmera vai fazendo assim, ó, sabe? E vai vindo e depois faz um jogo legal ali. Nossa, muito incrível, muito incrível. A Bronte, eu sou do lado dela, tá? Se o Joe está de um lado e a Bronte do outro, eu sou do lado dela, porque ela conseguiu ali, de alguma forma, acabar com o Joe de vez. Coisa que a Marianne, que a Nadia e que a Kate não conseguiram, a Bronte conseguiu. Então ela foi a heroína da temporada, obviamente. Ela foi a salvadora da pátria. E assim, maravilhosa, né, gente? Muito Queen. Ela reescreveu o livro da Beck, né, no final da série, pra meio que reestruturar ali as palavras e fazer tudo ficar com mais serenidade, com mais verdade. E teve um final incrível. Então, assim, a Bronte, perfeita demais. Adorei ela. Adorei ela na temporada. Que pena que ela chegou só na última, né? Mas já deu pra ter um gostinho, já deu pra amar ela. E acho que é isso, né? E outra coisa, pra encerrar, tivemos uma personagem que nem apareceu na série, que nem foi citada, mas de alguma forma eles arranjaram um jeito de lembrar dela. E de quem eu estou falando? Obviamente, ninguém mais e ninguém menos do que Love Queen. Incrível, né? A gata foi perfeita, a gata foi maravilhosa. Foi a única que conseguiu fazer com que o Joe literalmente enlouquecesse. Foi a única que foi mais psicopata do que o Joe. Foi a única que quase conseguiu fazer com que ele fosse de Americanas, a gente sabe. Então, assim, Victoria Purdity, que atriz maravilhosa também. Eu acompanho muito ela, os trabalhos dela são incríveis. E Love Queen, né, meus amores? A gente tem que deitar pra diva porque ela é maravilhosa, entendeu? Além dela dar um filho pro Joe, ela acabou fazendo com que ele quase fosse, ó, de Americanas. Mas foi isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Amei fazer. Me comenta aqui embaixo se faltou alguma informação que eu não falei no vídeo, se faltou alguma outra cena que você queria que eu tivesse falado. Enfim, vamos conversando. E é isso. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.